Acho que olá a todos. Eu sou a Giovana Zanetti, sou estudante de jornalismo aqui da Casper. Eu estou fazendo parte do Agência e aqui comigo hoje está o Klaus Mitteldorf, que ele é fotógrafo. Seja muito bem-vindo, Klaus. Obrigado. Tem como você comentar um pouquinho sobre quem é você, o que você faz? Então, eu tenho 72 anos, tá? Nasci em São Paulo, nasci do lado aqui, na Promatre, tá? É bem pertinho. E eu me formei em arquitetura, em 79, mas a caminho da arquitetura eu virei fotógrafo. É uma coisa que acontece na vida da gente, a gente acha que vai fazer uma coisa, que vai fazer outra, e acho que a faculdade é boa para isso, que você aprende um caminho, mas esse caminho não tem que ser o caminho final daquilo que você vai fazer. E acho que o mais importante da faculdade são as pessoas que você conhece, que essas pessoas vão te influenciar a fazer o caminho certo, aquilo que realmente você vai fazer. Esse caminho da fotografia eu nunca podia imaginar antes. Tá? Era uma coisa que... Eu tinha uma maquininha fotográfica que meu pai me deu quando eu era pequeno, mas era um hobby, uma coisa que eu não sabia como lidar com isso. Eu usava, mas não sabia por que eu estava usando, né? E quando eu descobri o surf, eu descobri que existe um motivo para usar aquilo, né? Uma coisa que inspira. Inspiração é muito importante quando a gente faz arte, tá? E a fotografia é toda baseada em inspiração, né? Uma coisa que você tem que ter uma coisa que você queira documentar, queira fotografar, queira mostrar para as pessoas, né? E acho que essa foi a minha intenção maior quando eu comecei a fazer isso. Aí fui descobrindo esse caminho, né? Lentamente você vai vendo que aquilo dá resultado para você, que você gosta, que você sabe, mais importante, você conseguir transformar aquilo que você gosta numa imagem que os outros gostam também, que você possa apresentar para os outros, tá? E ter uma reação, né? É ação e reação. O fotojornalismo, onde que eu comecei, e mesmo os editoriais de moda que eu fiz depois, nunca eram suficientes para pagar um sustento de alguém, entendeu? Eles são muito mal pagos, né, em geral, tá? O fotojornalista até hoje ganha pouco, né, comparado com outros tipos de fotógrafos que fazem uma coisa mais comercial. E aí, em 82, eu aluguei uma salinha e abri um estúdio, né? Eu falei, tinha que tentar fazer uma coisa diferente para ganhar dinheiro. E já que eu tinha viajado muito pelo mundo, eu tinha feito muitas matérias para algumas revistas, exatamente por causa do surf, tá? Eu comecei a vender fotos de arquivo para as agências de publicidade, né? Tinha um bom arquivo, tinha uma linguagem fotográfica interessante, documentei muita coisa legal. E aí eu comecei a vender essas imagens para a publicidade, que a publicidade usa isso diretamente para fazer outdoors, fazer anúncios, fazer todo tipo de mídia impressa. Tá? Sim. E esse foi o começo, era Como muito que importante. você migrou das fotografias do surf para começar a fotografar para Playboy? Como que foi esse pontapé inicial dentro da Playboy? Giovana, assim, você tem uma inspiração que é o surf, tá? E quando você faz uma coisa e se sente satisfeito por estar fazendo a coisa direito, acho que você quer mais, você quer abrir teu leque, você quer fotografar outras coisas. Acho que o meu próximo passo, uma coisa que eu comecei a sonhar em fazer, já tinha esse ideal, era fazer moda, né? Então eu comecei a fotografar a minha namorada, com as amigas, as coisas assim. Comecei a fazer uma moda para mim e acabei levando isso para as revistas. Acabei chegando até umas revistas que gostaram que eu estava fazendo, que eu estava desenvolvendo uma coisa autoral, né? Uma fotografia muito autoral, que era diferente da fotografia que era feita pelas revistas na época, tá? Eu sempre achei que era mais importante virar um bom fotógrafo antes para depois virar um cineasta. Só que se demorou uns 20 anos até chegar nesse ponto, que eu sempre fui postergando, né? Então, depois eu comecei realmente a fazer mais cinema nos anos 90, fiz uns comerciais, comecei a fazer uns comerciais, e no fim dos anos, lá por 2008, 2009, comecei a escrever meu primeiro roteiro, que é o meu primeiro filme que eu lancei, entendeu? Então é um processo de coisas que você vai desenvolvendo,
E se, que eu falei, você sonha uma coisa, você vai atrás do teu sonho. As chances vão pintando, você vai aumentando o teu leque de possibilidades. E tem uma coisa que é muito importante também, que se você... Hoje em dia o mundo é bem diferente daquela época lá, mas a publicidade realmente era muito lucrativa. Tinha gente muito boa trabalhando na publicidade, que eram artistas, na verdade, publicidade nos anos 70, 80, 90, formado por pessoas que não existia faculdade de propaganda, nada disso, entendeu? Eram artistas, eram artistas gráficos, pintores, eram cineastas, eram pessoas que vinham de outras áreas e elas que formaram a publicidade brasileira. Elas não eram formadas em publicidade, elas formaram a publicidade no nosso país, entendeu? Depois surgiram as faculdades e universidades dessa área, entendeu? Mas não tinha isso naquela época, entendeu? E você tinha comentado anteriormente que você começou a fotografar mulheres, assim, sua namorada, amigas. E como é que você percebe, assim, uma evolução quando a gente fala de representar o corpo feminino, principalmente ao longo da sua carreira, né? Quais que são as principais diferenças que você vê em, por exemplo, ensaios que são realizados, focados para irem para veículos impressos e ensaios que são focados exclusivamente para o digital. Principalmente, assim, em questões sobre uso de Photoshop ou até que nem tiveram algumas polêmicas sobre modelos de IA. Como que você enxerga esse tipo de coisa? IA é uma coisa de hoje, né? Isso não existia. Olha, mas é o seguinte, por esse processo de você virar fotógrafo, você querer fotografar as coisas que te atraem, as coisas que você quer, que você imagina, fantasiar histórias, uma coisa que eu comecei a fazer muito, a mulher foi o objeto principal desse trabalho meu pessoal, tá? E eu fiz muitos trabalhos que incluíam nus, mas não por fotografar um nu, fazia parte de um contexto de coisas que eu queria contar, né? Eu me baseei muito em mitologia, uma coisa que eu gostava desde criança, coisas da época dos gregos, dos romanos, dos egípcios. Eu tinha uma cabeça cheia dessas fantasias quando eu era pequeno e acabei usando isso nas minhas histórias que eu criei na fotografia, tá? E as mulheres muitas vezes estavam nuas, vestidas, não interessava que estavam nuas, elas estavam nuas, por acaso estavam nuas, porque fazia parte do contexto que eu estava fotografando. O fato de ser nu, para mim, realmente não era o que importava. O problema é que a sociedade criou, a conservadora criou um monte de regras nos últimos anos, principalmente com a aplicação, com o advento dos aplicativos que existem hoje, depois que a fotografia virou digital, depois que o mundo virou digital e globalizado, essas regras começaram a ser impostas nesses aplicativos. Então o nu foi basicamente proibido. Eu me senti muito incomodado pelo fato de não conseguir fazer mais do que eu queria. Mas existem vários detalhes aí que são importantes. Por exemplo, as pessoas que viram o que eu fazia não me chamaram para fazer Playboy, entendeu? No Brasil. Mas mesmo as Playboys que eu fiz no Brasil eram bem diferenciados das outras que se faziam. Eu fazia, eram as mulheres guerreiras, que eu fazia geralmente, a primeira que é com a Doris Guice, foi um trabalho muito lindo. Ela tinha uma roupagem toda feita espacial, dentro do contexto das coisas que eu gostava de fazer, né? Não era para mostrar o nu, né? Era para mostrar uma guerreira que eu queria representar, onde o nu fazia parte da história, entendeu? Porque na mitologia, na história, muitas amazonas ou guerreiras andavam nuas, basicamente, entendeu? E não é culpa minha, era a história que fez isso, entendeu? Né? E eu fui buscar essas coisas e foi muito bom porque eu acabei conseguindo impor um novo estilo de fotografia mais que chama de sensual das Playboys, não só no Brasil, mas na Alemanha também, onde eu fiz muitas, tá? Então eu fazia muitos ensaios muito livres, geralmente eu que determinava o que fazer, e todos baseados numa estética, né? De beleza, forma e histórias muitas vezes ligadas ao mundo
mitológico ou espacial. Sempre chamei elas de guerreiras. Fiz muitas guerreiras, entendeu? E na minha cabeça, a mulher é uma guerreira, né? Isso que eu sempre representei, entendeu? E o que eu faço, inclusive nesse último livro que você tem aqui, o que eu comecei a fazer? Comecei a riscar e desenhar em cima das fotos que tinha algum nu, que é uma crítica, se quiser mostrar, a gente pode mostrar aqui, né? Mostrar. Que é uma crítica exatamente ao sistema de hoje, né? É uma crítica clara, entendeu? Me revoltei contra isso, eu acho muito chato isso, então, né, de fazer coisas assim, né? Coisa, né? Simples, né? Então, só que eu descobri que fazendo isso, eu estava querendo um novo caminho também, né? As pessoas começaram a reparar que eu sempre pintava em cima das minhas fotos. Isso acabou virando um estilo também, né? Então, a última exposição que estou fazendo agora aqui, né? Que vai para alguns museus e tal, essa é uma das... essas imagens fazem parte dessa base da exposição, tá? Que chama 2025, porque em 2025 esse é o meu trabalho, por isso que chama assim, entendeu? Você até comentou sobre ter fotografado a Doris, e uma pergunta que a gente tem aqui é, principalmente, o que você mudou no seu estilo quando você começa a fotografar na Playboy no começo dos anos 90, a Playboy Brasil, né, no caso, com a Doris, a Vera, a Dulce, e também em fotografar recentemente, né, agora no século XXI, com a Diana, a Roberta, a Tati Zark, e quais que foram as suas inspirações, os mitos, toda a sua questão ali para escolher o que você queria contar através dessas mulheres? Olha, eu acho que assim, cada Playboy, cada história que eu fiz, mas é uma história. Eu queria sempre uma história em volta daquilo que eu estou fotografando. Porque uma Playboy, na verdade, você faz uma matéria, são 8, 10, 12 páginas lá, sobre uma figura feminina, entendeu? Para mim, nunca interessou o nome da pessoa. E sim fazer uma história com ela. Isso antes a gente discutia, e eu acho que... E cada pessoa que eu fotografei tem um astral diferente, tem uma cabeça diferente, vem de um lugar diferente do mundo, né? Independente de que corpo que ela tem, né? A questão nunca foi exatamente essa, tá? E para mim, sempre a missão foi dar uma função a essa atriz, ela representar alguma coisa. Todas as histórias que eu fiz, elas representam alguma coisa, né? Do começo ao fim. Existe um estilo de coisas lá que eu desenvolvi que cada uma fez da sua maneira, né? O Brasil, a Playboy sempre fotografou pessoas nuas. Em outros países não é assim. Se fazem nus, não interessa a pessoa, entendeu? É bem diferente. Não são grandes nomes que fazem as outras Playboys em geral, não. Tá? Na Alemanha, principalmente, não era, entendeu? Então, eu levava muitas amigas daqui fazer Playboy lá, porque eu fazia o que eu queria, né? Fazia a história que eu queria, tá? Isso que é legal. Então, a mentalidade da Playboy era bem diferente aqui, da Europa, da Alemanha e dos Estados Unidos também, né? São mundos muito diferentes e cada um via de uma maneira. A estética que eu mais gosto é da Europa, porque é uma estética mais parecida com a minha, né? Que é exatamente onde o nu faz parte de um contexto visual e estético, né? Que deve agradar, né? De uma certa maneira, mas não fotopornográfica, né? Os americanos são muito mais diretos na sua pornografia de nus, entendeu? E o brasileiro só se preocupa com o nome da pessoa que está lá, né? É uma coisa que eu não concordo, né? Mas o mundo é assim, não adianta, entendeu? E agora falando sobre uma questão mais atual, principalmente levando em consideração filtros nas fotos, edição, principalmente sobre o uso da IA, o que você acredita que a IA pode intensificar questões de padrão de beleza? Você acha que a IA, ela limita a criação humana, ou ela gera uma liberdade maior, ou ela, nem isso também, ela se sobrepõe além da criação humana, ela já vira uma outra coisa? Essa questão de água é complicada, é uma coisa mais recente, tá? Mas eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu não fotografo com IA, tá? Não preciso da IA.
entendeu? Eu acho que o mundo vai sofrer muito com isso, que muita gente vai usar, que é o errado. Hoje em dia você pede uma foto para uma pessoa para se apresentar, já usa já, para se mostrar, e não é nada disso que ela é, entendeu? Então, essa mentira, ela não vai durar muito não, entendeu? Porque é muito fácil você distinguir o que é real e o que não é real, tá? E não adianta você exagerar nesse ponto, porque depois as pessoas vão se decepcionar com esse produto, entendeu? Antigamente você retocava, as revistas retocavam as mulheres em alguns pontos, que eu acho errado também, que não precisava, porque você faz isso na fotografia também. A IA vai fazer a mesma coisa, mas eu acho que o excesso da IA vai estragar tudo, né? Então se criam mil modelos, hoje em dia você vai na internet, tem modelos criados por IA, que parecem naturais, mas não são naturais, entendeu? E você já saca isso. Você sabe que não é natural, né? Na verdade, também é o seguinte, a gente está no começo de uma época onde isso está sendo experimentado. Então, as pessoas estão experimentando isso, né? Mas elas vão perceber daqui a pouco que não vale a pena você fazer certas coisas, entendeu? Tem isso também, né? Por mais que ela se aperfeiçoe, existe sempre a realidade e a não realidade, entendeu, né? E você vai ter que estar ciente da não realidade. Não adianta você esconder através de uma máscara, né? Vai ficar bonita, né? Se na verdade você não é bonita, né? Uma coisa assim, né? É muito simples, entendeu? Então, brincar com isso, tudo bem, mas é uma coisa séria, tá? Nessa área não pode ser muito séria. E tem uma outra coisa também que eu ia falar, que é o seguinte: eu tenho a minha arte, falando de X tem outra arte, esse tem outra arte, cada um faz sua arte da sua maneira, entendeu? Cada um usa as técnicas que ele quiser para fazer a arte dele, né? Tanto faz se é pintura, fotografia, cinema, vídeo, seja o que for. Mas você pode fazer arte com IA, se você quiser. Mas aí é uma arte com IA, é uma técnica de IA. Muita gente já está fazendo isso, entendeu? Mas tem que estar bem claro, aquilo, né, é IA. Você vai perceber isso, né? Existe um momento lá onde você percebe que aquilo não é real, não dá para ser real, entendeu? Porque é artificial demais. Existe a fantasia da gente não tem limites quando a gente imagina, mas quando você produz, ela tem um limite, entendeu, né? Com certeza. Então, eu acho que eu sou muito ligado em fantasia, eu gosto muito de produzir coisas que parecem ser reais até o limite máximo, entendeu? Eu não gosto de extrapolar para o outro lado, entendeu? Eu não gosto da falsidade, entendeu? Mas acho que no mundo real você consegue criar situações tão fantasiosas que você viaja nelas, você não precisa exagerar e fazer uma coisa artificial, você entendeu? Né? Acho que é nesse ponto a IA também vai atrapalhar muito, né? Porque ela transcende as coisas, entendeu? Então, e acho que o ser humano, ele sempre vai procurar uma coisa onde que ele possa se identificar melhor, né? Isso que é o mais importante. Né? O que você acha, assim, qual é o tipo de diálogo que a fotografia ela precisa estabelecer com o público, principalmente levando em consideração isso que você falou antes, sobre a beleza, sobre a estética, sobre a história que você quer passar, o background, tudo que você cria ali na sua imaginação e também relacionando com o desejo do público e o respeito a modelo, né? E quais que seriam os seus conselhos para futuros fotógrafos, futuros fotojornalistas, pessoas que pretendem seguir nessa área e que estão aqui começando, até mesmo eu estou começando, mas outras pessoas que também acho que vão assistir essa entrevista e estão no começo e querem alguns conselhos de uma pessoa que tem muita experiência, né? Porque você tem mais de 50 anos de carreira. Você tem que, a principal, eu acho que é o mundo que a gente vive hoje, não é o mundo que eu conheci quando eu comecei. Tá? Tem que imaginar, quem começou nos anos 70, teve um panorama na frente bem diferente que quem começa hoje. Então não dá para você comparar muito, entendeu? Você aconselhar é difícil também, porque os desafios são completamente diferentes. Né? No mundo de hoje, você aperta um botão, tudo cai na tua mão, né? Cai do céu, né? Quantos milhares de fotógrafos tem hoje aí? Todo mundo vira fotógrafo, né? Você, eu e todo mundo. Usa um celular, tira foto, não sei o quê. Então a fotografia, o conceito da fotografia, de captar um momento e fazer alguma coisa com isso, mudou radicalmente, entendeu? E assim, onde aplicar isso hoje em dia muda radicalmente, né?
Hoje em dia não existe mais a publicidade que eu vivi, nem as revistas que eu vivi, nem o mercado que eu vivi, nem os museus que eu vi. Tudo já mudou, né? Então, hoje em dia, você vai pensar e sonhar em ser fotógrafo, você tem que ir atrás de um novo mercado. Né? Você tem que achar um novo nicho, porque os nichos que eu usei não existem mais, entendeu? Né? Acho que o grande desafio é você ir atrás de um novo mercado, você criar um novo mercado, entendeu? E não adianta você ouvir eu falar ou alguém outro falar que viveu há 30, 40 anos atrás isso, que não existe mais isso, entendeu? Então você tem que ir atrás de um novo mercado, você tem que procurar e descobrir, ou talvez você até criar um novo mercado, né? Acho que isso que é o mais importante. Se você gosta, vai atrás, mas seja criativo e procure onde você vai se encaixar com isso, entendeu? Que o dinheiro que a gente ganhava não existe mais e o mundo que a gente vivia também não existe mais, né? Então, Com certeza. Bom, infelizmente vou ter que finalizar essa entrevista, mas eu quero agradecer de coração. Tá bom. Muito obrigado, Klaus, por ter topado Muito participar legal. dessa entrevista, principalmente com a gente que acabou de começar na faculdade, participar do Agência, que é um projeto muito bacana, aqui coordenado pelo professor Eduardo Nonomura. A gente também quer agradecer em nome de toda a equipe, da Lívia, que está ali na direção, da Bruna, que fez o som, do Felipe, que Legal, cuidou legal, das legal, câmeras. legal. E, principalmente, eu mesma quero muito te agradecer de novo. Quantos anos são de faculdade? 3 ou 4? 4. Tá bom. 4 Tem anos. bastante chão pela frente, né? Tem bastante. Tem Depois me bastante. manda alguma coisa que você fez aí pra ver. Tá bom? Claro. Tem bastante oportunidades também para te chamar de novo. Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Estamos aí para viu? isso, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Falou.